Shalom Adonai, salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um capítulo da nossa saga romana. E no vídeo de hoje eu trago para vocês Leão I Trácio, que foi imperador bizantino, talvez o melhor imperador que teve tanto no Ocidente como no Oriente no século V, que vocês vão saber tudo hoje nesse vídeo aqui. Mas antes de começar, não esqueça de dar um tapote nesse like, compartilha com a galera que ajuda demais a divulgar o canal. E vocês que são novos aqui, sejam bem-vindos. Aqui eu trago conteúdo de história antiga. Tem muitas civilizações que eu já trabalhei aqui no canal. Só vocês darem uma conferida aí nas playlists. E a nossa playlist de vídeos especiais das metas de inscritos, né? Cada meta batida aqui de inscritos eu trago um vídeo especial para vocês. E a nossa próxima meta agora é de 675 inscritos. E também tem a nossa saga romana, que eu trago a história de Roma, da fundação, chegando ao período do Império. E eu conto a história de todos os imperadores, sem deixar escapar ninguém, inclusive até os usurpadores estão no meio também, hein? E também, claro, uma metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens e muito conteúdo sem enrolação. E vocês também, por favor, me sigam lá no meu Instagram para ficar sabendo das novidades do canal, @Zelota. Lá eu publico as capas dos vídeos, faço enquetes, sempre deixo alguns recados lá. Também dei o meu quadro Curta com o Zelota, que eu sempre posto um dia depois que eu faço os vídeos aqui no YouTube. Vídeos todas as quartas às 20 horas e sábado às 13 horas, beleza? Então vamos lá começar, porque tem muita coisa para falar sobre Leão I. Hoje eu tô com a voz meio detonada aqui, tô vindo uma alergia, então o negócio tá meio pesado. Leão I Trácio, que era o Flávio Valério Leão, que governou de 457 até 474. Ficou até um bom tempo aí, né, pessoal? Ele nasceu na Trácia no ano de 401. Outras fontes dizem que ele nasceu na Dácia Aureliana. Para quem assistiu meu vídeo especial sobre a Dácia, né, província romana, então já sabe essa história aí dessa Dácia Aureliana. Quem não viu, tem um card aqui em cima, dá uma chegada lá depois para dar uma conferida. Bom, ele foi conhecido como o Grande Trácio, era assim chamado pelos seus apoiadores, e como Marcelo, que seria Marcellus em latim, e seria referente a o algoz pelos seus adversários. Ele foi um militar que foi subindo de cargo, foi muito bem sucedido, até chegar ao cargo de tribuno dos Matiari. Os Matiares, ou seria a palavra matéia, e significa massa. É aquela arma que vocês conhecem mais dos filmes medievais, mas que era utilizada também na antiguidade, né? Aquele bastão com aquela bola de ferro que era utilizado ali para esmagar os crânios dos inimigos. Então tem a imagem dessa arma. Claro que eu vou mostrar a imagem de crânio sendo esmagado aqui, né? Bom, então ele era mais um dos subordinados do Aspa, que era o grande nome forte ali do lado do Oriente, como nós tínhamos no Ocidente o Ricímero. Só que o Aspa já estava atuando um pouco mais de tempo. Então o Aspa, né, que era Alano, ele era o chefe do exército do Oriente e comandava o exército germânico, uma vez que o efetivo romano já havia sido dizimado, não existia mais. Houveram duas grandes guerras que aconteceram, né, uma contra os persas, na época daquelas lutas contra os sassânidas, e a batalha em Adrianópolis, que aconteceram em 363 e 378. E com isso o exército romano, para quem está acompanhando aqui a saga, já sabe que foi os romanos naturais mesmo, foram sendo mortos e o exército vai sendo formado ali pelos bárbaros federados que estavam vivendo ali nas províncias romanas com o consentimento de Roma e aquela troca de poder. Você pode ficar aqui e aí tem que ceder homens para o exército. Então era essa troca que acontecia. Então Aspa, ele também foi padrinho do Marciano, que era o antigo imperador, né, o antigo imperador interior que eu falei aqui em dois vídeos. Para quem não assistiu o vídeo do Marciano, dá uma conferida lá no vídeo, vou deixar o card aqui. Depois você volta para cá para ver a história do Leão I. E
que o Marciano também foi militar, né? Contei toda a história dele lá. E aí após a morte do Marciano, né, que morreu por conta de uma gangrena e foi para uma peregrinação, começou a andar lá e a coisa piorou, enfim, conto lá isso no vídeo. Ele resolveu repetir a fórmula que deu certo com o Marciano e resolveu colocar um outro subordinado para ser um fantoche dele. E aí ele decidiu colocar ali o Leão I, indicou o Leão I como imperador, e aí acabou conseguindo que a sua indicação fosse aceita. Para vocês verem a situação que Roma estava, né? Tanto o lado do Ocidente como o lado do Oriente, nós temos ali generais germânicos, generais bárbaros, e que estavam escolhendo os imperadores. No caso lá do Ocidente com Ricímero, né? E agora no momento eu estaria colocando o Lídio Severo. Bom, continuando aqui, o Leão I ele vai ser coroado no dia 7 de fevereiro de 457 e se tornando aí imperador de Constantinopla. Pela primeira vez houve a participação do patriarca de Constantinopla, que seria equivalente ao Papa que existia no Ocidente, que estava em Roma, que era o Papa da Igreja Ortodoxa no caso, né, a Igreja Ortodoxa do Ocidente. Isso acabou se tornando aí uma tradição na Idade Média também, essa questão do Papa participar dessas coroações dos reis europeus, obviamente dos países que eram cristãos. Bom, então o patriarca, né, ele existe até os dias de hoje, né, no caso das igrejas ortodoxas da Grécia e da Turquia. Então era o seguinte, o Aspa, ele estava com seus planos de colocar um subordinado para ter mais um fantoche em suas mãos para ele poder manipular. Só que Leão I não era besta e ele tinha outros planos. E aí o que aconteceu? O Leão I ele vai se aproximar dos militares que eram de origem isáurea, principalmente do chefe isáureo chamado Tarasicodissa, que era o nome dele, que depois ele vai mudar esse nome para Zenão, que seria o nome já mais grego. E aí 461, Leão I ele vai recrutar os soldados isáureos para formar a sua guarda imperial. E eles seriam chamados de escultores, que significaria os sentinelas. Eu vou, a partir daqui para adiante, vou chamá-los de sentinelas para não ficar falando esse nome, escultores. Eu posso até mesmo me confundir aqui. E aí foi o seguinte, nos séculos 6 e 7, foram os séculos seguintes, muitos imperadores bizantinos acabaram sendo provenientes aí dessa nova guarda, que seriam os escultores, e acabaram chegando ao trono, né? Alguns deles eram duques, como por exemplo o Justino I, que era o pai de outros futuros imperadores, que foi o grande Justiniano I, Tibério II e Maurício, todos eles bizantinos. Bom, os isáureos, eles eram um povo guerreiro que vinha da Sicília, a Sicília na Ásia Menor, não aquela Sicília que era uma ilha próxima da Itália, que eu contei a história lá no vídeo de Cartago, foi um vídeo especial que eu postei na última quarta-feira. Então, hoje essa região chamada Sicília fica dentro da Turquia. Então era uma província romana desde o século I, né, na época que Roma já era império. Mas nunca foram totalmente subjugados. Eles eram parcialmente romanizados e eles eram ortodoxos de Micena. Então era da mesma igreja ortodoxa que estava lá no Ocidente e também no Oriente. Claro que no Oriente nós tivemos aí um longo período do arianismo, né? Então melhor aceitos, né, em Constantinopla do que os alanos e os godos, que eram justamente arianos. Mas ainda eles eram considerados bárbaros por muitos romanos. E aí teremos um rompimento com Aspa. Aspa que havia colocado Leão I, mas como eu já disse, ele não ia aceitar essa situação de ser um fantoche. E aí em 466,
Tarakis Codissa, que agora era o chefe dos sentinelas, ele acusou o filho de Aspa de estar fazendo um ato de traição. E aí azedou a relação de Leão com Aspa. Ele, claro, deu aquela manipulada, né? E aí, como recompensa, em 467, Leão I deu a mão de sua filha Ariadne em casamento para o Codissa. Vou chamar ele assim por enquanto. E isso vai fazer com que eles estreitem as relações de amizade. E agora o Codissa vai se chamar Zenão. Vai ficar mais fácil fazer o nome dele, né? E seria o nome grego. Então, menos de um ano depois desse casamento, Ariadne ela vai dar à luz a um filho, né, dela com o Zenão, um menino que se chamará Leão em homenagem ao avô. E aí Zenão, ele também recebe o título de mestre do exército da Trácia. Isso vai dar um problema mais na frente. E acontece o seguinte: Leão I, diferente do Marciano, ele tinha muito interesse no que estava acontecendo lá no Ocidente. Então ele vai se intrometer lá, chegando ao ponto de, por 2 vezes, ele vai escolher os imperadores no Ocidente. Bom, o primeiro que ele escolheu foi Antêmio. O que eu vou contar aqui vai ser spoiler do que eu vou falar depois lá no Ocidente, né? Já que eu parei quando assumiria lá o Líbio Severo. E aí o Antêmio, que assumiu em 467, ele havia ocupado diversos cargos públicos e militares. Era um cara que fazia parte da nobreza de Constantinopla. E aí ele era um parente também distante do Constantino. E dava aí muitas qualificações para ele. E aí em 473, outro imperador que foi nomeado por Leão I foi o Júlio Nepos. E aí seria a primeira cartada do Leão I no Ocidente, teria sido aí a indicação do Antêmio. E foi uma jogada genial, porque seria um cara que era próximo dele e também ele estaria deixando o Ricímero de lado ali, sem que o Ricímero tivesse a oportunidade de escolher algum imperador fantoche. Porque o Líbio Severo, que é um imperador que ainda vou falar sobre ele lá do Ocidente, ele havia morrido em 465. Então o trono estava vago. E aí o Ricímero, que costumava mandar ali em tudo desde 456, sempre estava por trás do trono, era o bárbaro suevo. Então ele não poderia assumir o trono por ele ser bárbaro, claro. E aí Leão I, ele pensou, vou mandar Antêmio para lá, para a Itália, junto com um exército, para forçar a barra para que o pessoal lá aceite ele como novo imperador. E aí Antêmio, né, ele era até um potencial candidato para o trono do Oriente, né, lá de Bizâncio, né, do Império Bizantino em Constantinopla. Só que aí o Antêmio acabou de fato sendo aceito, já que tinha sido uma indicação do imperador bizantino, e no dia 12 de abril de 467 ele vai se tornar o imperador romano, né, no caso lá do Ocidente. E aí com essa jogada, ele não só vai tirar ali o Ricímero, como também o Geiserico, o rei vândalo, que estava lá em Cartago, dominando as antigas províncias romanas da África proconsular, que também estava pensando em colocar ali um imperador que seria o seu fantoche, que seria o Olíbrio, que seria o imperador de sua indicação para que ele manipulasse. E aí os vândalos, que estavam dominando Cartago desde 439, eles já haviam saqueado Roma, invadiram a Sicília, no caso a ilha, né, que é perto de Cartago, e também haviam atacado as cidades gregas, que no caso pertenciam até ao Oriente. Então vale lembrar também que o Egito, naquela divisão que havia sido feita do Império do Ocidente e do Oriente, o Egito ficou fazendo parte ali do lado do Oriente, então estava subjugada a Constantinopla. Então após a morte de Líbio, né, Ricímero ficou sem outro fantoche para escolher,
Então ele teve que aceitar essa indicação de Leão I. Ou então ou ele aceitava isso, ou então ele teria que aceitar o fantoche do Gesserico. Então o menos mal seria o Antêmio. E aí, para que essa situação não ficasse muito pesada, difícil entre o Leão I e o Ricímero, então ele deu para o Ricímero a mão da sua filha Alípia em casamento. No caso, o Antêmio, né, tinha uma filha chamada Alípia e ele deu a mão da filha dele em casamento para o Ricímero, para ficar, né, tudo na paz e também para se livrarem dos vândalos. E aí vai acontecer o seguinte: o grande plano de Leão I para acabar de vez com os vândalos, exterminar os vândalos e tirar esse problema chamado Gesserico. E aí o plano era o seguinte: Leão I ele conseguiu reunir uma frota de 1.113 navios que zarpariam de Constantinopla com 100 mil homens. Talvez mais, talvez menos, os historiadores aí não têm uma certeza a respeito desses números. E esses homens seriam comandados pelo cunhado de Leão I, que se chamava Basilisco. E ele sairia de lá e ia direto para Cartago. O outro general, chamado Heráclito, ele zarparia do Egito, iria para Tripolitana e de lá ele chegaria por terra em Cartago. Enquanto um terceiro general, um terceiro comandante, que era o Marcelinus, ele iria atacar a Sicília, que estava ocupada pelos vândalos, e depois de ele terminar de matar todos os vândalos que estavam na Sicília, ele iria também para Cartago. Então, o plano era sensacional. E claro que Leão I teve que investir muito ouro para poder juntar todo esse pessoal aí. E aí o plano começou bem, né? O Heráclito, ele desembarcou em Tripolina e Marcelinus conseguiu derrotar os vândalos que estavam na Sicília. O grande problema foi o erro que Leão cometeu, o erro que lhe custou muito caro, de ter escolhido ali o seu cunhado incompetente, Basilisco, que era irmão da imperatriz Verina, a sua esposa, né? O Belisco, ele conseguiu ainda ali desviar a frota dos vândalos para a Sicília e chegou até o porto de Cartago. Chegando lá, ao invés dele atacar o Gesserico estiou a bandeira branca e pediu paz, um período de paz ali, um período de trégua de 5 dias. E foi que o Basilisco, nomezinho complicado, o Basilisco aceitou esse período de 5 dias de paz ao invés de atacar o Gesserico. E aí que aconteceu? O Gesserico aproveitou esses 5 dias, ele reconstruiu a sua frota, construiu novos navios e também construiu balsas incendiárias. E aí, após passarem esses 5 dias, acabou que o vento forte mandou essas barcas incendiárias em direção às embarcações do Basilisco. E aí acabou porque metade da frota dele foi queimada. E aí o Basilisco voltou, fugiu com os remanescentes para a Sicília, para encontrar com o Marcelinus. Chegando lá, ele acaba descobrindo que o Marcelinus havia sido assassinado, possivelmente a mando do Ricímero, que tinha aquela boa relação com os godos, e aí poderia ter acontecido isso aí. Mais na frente eu vou voltar a tocar nesse assunto aí. Então o Heráclito, que era o outro que estava no comando, que havia saído do Egito, ele descobre ali o fracasso, o fiasco que aconteceu em Cartago e acaba voltando para o Egito. E aí acaba essa campanha que foi muito cara, que Leão I teve que bancar e acabou dando errado. E essa derrota acabou custando ali o tesouro de Constantinopla. E a desgraça ela não acaba, né? As tropas da Trácia, que era formada pelos godos, elas se rebelam e Zenão quase morre por lá, hein?
E aí existia uma suspeita de que o Aspa ele havia armado tudo, né, com os godos para matarem ali o Zenon, já que esses godos eram leais a ele. E aí o Gesserico ele aproveitou que Constantinopla havia perdido ali muitos homens, estava praticamente ali indefesa, e ele atacou ali as cidades que estavam na Grécia, as cidades gregas que pertenciam ali a Constantinopla. E aí Zenon ele conseguiu voltar para Constantinopla vivo depois de escapar daquela armadilha que ele encontrou na Trácia. E aí onde ele finalmente conheceu o filho dele, que havia nascido quando ele estava fora, quando ele estava na Trácia. E lá ele vai ser nomeado cônsul em 469 e também é considerado agora o novo mestre do exército do Oriente. E aí Aspa viu que a sua posição já tinha ido para o espaço, perdeu sua vaga como mestre do exército, então ele tentou ali fazer um acordo com o Leão I, já que ele colocou o Leão I lá como imperador, vale lembrar isso. Tentou dar o título, né, do seu filho mais novo, Patrício, o título de César, né, para que seu filho Patrício, não o cargo Patrício, mas o filho dele se chamava Patrício, desse o título para o Patrício de César, seria de vice-imperador. E também para que o Patrício se casasse com a outra filha do Leão, que se chamava Leôncia. E aí o povo, claro, se revoltou com aquela proposta, não aceitou, fez um tumulto no hipódromo de Constantinopla, porque Aspa e o filho dele eram arianos, né? O pessoal lá era de Micena, então não aceitavam ali um ariano no poder. E aí o que aconteceu? O Aspa, ele prometeu que antes do casamento ele se converteria ao cristianismo niceno. E aí foi feito todo o acordo, né? Patrício foi nomeado César, mas antes do casamento acontecer, Leão e Zenão armaram ali uma cilada para o Aspa. Em 471, Aspa e seu filho mais velho, o Asdarbur, eles foram, né, assassinados dentro do palácio imperial. Né? O Asdarbur tem o mesmo nome do avô dele, né, o pai do Aspa. E aí eles foram assassinados e dizem que o Patrício também estava lá e que ele morreu. Outras fontes dizem que ele sobreviveu, mas que ficou muito ferido. E acabou ele, obviamente, não se casando e não ficando com o César do Leão I. E aí os soldados godos que estavam em Constantinopla e que eram fiéis a Aspa, eles tentaram se vingar atacando o palácio, mas acabaram sendo derrotados pelos sentinelas do Leão I. Então, com a morte do Aspa, a influência dos generais bárbaros acaba em Constantinopla. Apesar de que ainda existia aquela grande quantidade de godos que ocupavam a Trácia e também parte da Macedônia, que agora eram governados pelo rei Teodorico, não aquele mesmo Teodorico visigodo, né? Esse aí é o Teodorico godo. E aí Leão teve que pagar aí uma quantia de 1000 quilos de ouro para poder se apaziguar ali com os godos por conta dessa morte aí do Aspa. E aí ficou tudo certo. Porém tinha um outro grupo que era dos ostrogodos, que não eram governados pelo Teodorico. E aí eles resolveram atacar a Macedônia e a Dácia, saqueando as duas cidades. E aí Leão I, governando um estado falido, e depois, por conta daquele fracasso da expedição contra os vândalos, ele teve que aumentar os impostos para poder segurar ali a administração de Constantinopla, devido aí o seu tesouro ter sido esgotado. E aí Leão I ele vai morrer no dia 18 de janeiro de 474, né? Morreu aos 73 anos de idade, devido aí a uma desinteria que ele acabou sofrendo, né? Com desinteria muito forte, e ele acaba sendo sucedido pelo seu neto,
que era o Leão II. Aproveito e já vou contar aqui a história rapidinho dele, porque é bem curtinho. E aí o Leão II tinha 7 anos de idade e vai se tornar imperador, mas quem vai governar na verdade vai ser o Zenão, que era o pai do Leão II, como regente. Só que o Leão II ele vai ficar apenas 10 meses, né, como imperador, e acaba adoecendo, né, de uma doença misteriosa. Existe aí também uma versão de que ele havia sido envenenado pelo próprio pai, Zenão, para que ele assumisse o trono, e macabro isso aí, pesado. Então Leão I, ele foi marcado aí, né, pelo fracasso dessa expedição que foi feita em Cartago, né? Porém ele foi o único imperador no século V que teve coragem, teve atitude de tentar ali se livrar dos bárbaros, principalmente ali dos bárbaros que estavam, né, os vândalos que estavam em Cartago. E aí, se ele tivesse sucesso naquela expedição, Roma teria se mantido ali com a Itália, com o sul da Gália, que era a parte que cabia a Roma, que estava sendo dividida com os godos, e também com os visigodos no caso, e também teria a África. Isso teria mudado a história mundial, teria sido ali uma diferença muito grande com relação àquelas ocupações desses povos bárbaros ali nas províncias romanas e a formação dos países que foram sendo formados ali durante a Idade Média e chegando aos dias de hoje. E também a criação dos sentinelas, né? A expulsão dos bárbaros de Constantinopla acabaram ali dando uma grande longevidade ao Império Bizantino. O Império Bizantino vai passar aí no ano 1000 e tal. Então a gente vai ver essa história aí no decorrer dos vídeos. Então Leão, ele pode ser sim considerado aí um dos maiores imperadores romanos da história, apesar de ele ficar um pouco injustiçado por conta dessa derrota, mas essas atitudes que ele teve colocam ele num patamar muito acima dos outros imperadores do século V. Bom, espero que tenham gostado, vocês tenham entendido. Agradeço a todos que ficaram até o final e retornarei agora na próxima quarta-feira com o vídeo especial da meta de inscritos, um vídeo especial dos 650 inscritos. Estarei anunciando aí qual será a civilização lá no Instagram, beleza? Então me sigam lá, amanhã estarei postando lá o Curta com o Zelota. Então um abraço do Zelota, a gente se vê na quarta-feira, falou pessoal!